See you, see you on the other side. Stay alive, stay alive. I got to keep it together, keep it together. See you, see you on the other side. Stay alive, stay alive. I got to keep it together, keep it together. I'm not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain and mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, get too strong when I battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief on my crew on, bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my loop, it's a war zone. It's a war zone. Yo, this a motherfucking war zone.
Bom dia, pessoal. A gente tem poucos conectados nesse momento aqui. Primeira coisa que eu queria perguntar, se alguém tiver conectado aí no chat, tá? Minha voz, volume do áudio, vocês estão ouvindo direitinho? Tá de boas? Bom dia, beleza. Como é que tá o áudio? Tá bom? De boas, beleza então. Vamos lá. A ideia então hoje eu não tenho um roteiro, tá? A gente conversar sobre as dúvidas de vocês. E aí vocês têm duas formas, tá certo, de fazer isso. A primeira é a clássica, que é colocar a dúvida aqui no chat, certo? E a segunda é vocês entrarem nesse servidor do Discord aí, se vocês quiserem falar, tá? E aí vocês podem explicar melhor as coisas, enfim, se vocês acharem que isso vai ser mais produtivo do que o chat. Minha única exigência para o lance do Discord funcionar é vocês se identificarem antes, tá? E aí eu vou pedir pelo Discord, quando vocês acessarem esse link aí, vocês me mandarem uma mensagem privada se identificando. Aí vocês dizem qual o nome de vocês e qual é a matrícula, tá? E aí eu vou checar, e aí checada a informação eu vou desmutar vocês para vocês poderem perguntar. O motivo dessa precaução é porque a gente tá no Twitch. E aí o Twitch é aquela terra que às vezes surpresas desagradáveis podem acontecer. Beleza? Então é isso, eu vou ficar aqui de boas, esperando a dúvida. Quando vier a primeira dúvida aqui, eu muto a musiquinha e aí a gente começa a conversar. Strangers, believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, neath the pale moon. Loving's for the fools. Baby, beware of my bite. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a creeping through the shadows and the corners of your mind. I go where the wind blows. I run but I don't hide. I hear the call of the wild, whispering the name. No, I can't be tamed. My heart belongs to the night. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. 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 I'm a
Beleza, começou a chegar dúvidas aqui então, vamos lá. Certo, vamos lá. Tiago pergunta: professor, a criação de um estado implica necessariamente na criação de um componente no caminho de dados? Não. Cada estado da máquina de estados, e aí eu estou falando, vamos lá, cadê? Isso, dessa máquina de estados aqui, certo? Cada estado desse, ele tem que especificar um conjunto de ações que sejam possíveis para o caminho de dados, tá? Agora, uma vez que essas ações são possíveis de serem realizadas em um único ciclo de clock, então um estado pode ser construído. E não necessariamente um novo estado implica em uma nova mudança no caminho de dados. Muito pelo contrário. Todos os estados, toda a minha máquina de estados assume um caminho de dados, certo? Então, o que pode acontecer é você fazer uma alteração no caminho de dados que termine refletindo em alterações também na sua máquina de estados. Então, se vocês forem propor alterações no caminho de dados, uma coisa que vocês têm que checar é esses estados definidos anteriormente, e aí vocês têm que saber para que serve cada um desses estados. Tem duas formas de fazer isso. Uma é analisar quais são os sinais de controle que estão contidos aqui, tá? Nas bolinhas, e interpretar o que significa isso no caminho de dados, ou vocês analisarem as microinstruções, já que cada estado ele vai ser transformado em uma microinstrução. E aí, como eu tenho, eu acredito que em vídeo até no canal do YouTube, explicação, não, quase todas as microinstruções. As duas primeiras eu expliquei em sala de aula, presencialmente, e só a partir da terceira microinstrução é que eu tenho explicado em vídeo. Mas significa que só esses dois estados, então, eu expliquei em sala de aula, né? Que é o fetch e o decode, eu acho. Nem tenho certeza, bom, tem que checar lá no vídeo. Mas todos os outros estados aqui, a partir do estado 2, o númerozinho está aqui, certo? Na quininha dele, tudo isso está explicado em vídeo. Então, ao saberem como funciona o estado, aí vocês têm que se perguntar, a minha alteração no caminho de dados mudou alguma coisa que vai precisar ser refletida em como esse estado funciona ou não, certo? Ok, deixa eu ver mais. No caso da criação de um estado que derivaria do estado 2, tendo em vez de 2 opções, 3 opções. Beleza, então tu está querendo pegar esse estado 2 e colocar mais uma setinha aqui. Isso é possível, certo? E em princípio, essa alteração sequer demanda uma alteração no caminho de dados, porque isso significa que você está alterando a Dispatch Table 2. Quem guia esse desvio condicional aqui no estado 2 é a Dispatch Table 2. Então, você estaria implicitamente informando, e eu espero que vocês explicitamente informem isso no caminho de dados, que aqui na tua unidade de controle, onde existem as Dispatch Tables, né, as tabelas de despachos em português, isso tenha sido alterado aqui. E aí você diz, olha, criamos mais uma linha na tabela de despacho, e aí vocês dizem, e essa linha vai analisar se o opcode, por exemplo, for da instrução STW, né, que é a que a gente propôs, Store Triple Word. E aí, se for, eu vou para um estado, e aí tu dá um número para esse estado, né? Talvez a numeração toda saia alterando aqui, mas enfim, isso eu deixo para vocês organizarem. A ideia é que cada estado, né, ele seja refletido, e aqui eu vou avançar para o meu microprograma completo, em uma microinstrução. Então aqui a microinstrução 0 refere-se ao estado 0, a microinstrução 1 refere-se ao estado 1. Então talvez mudanças ali na máquina de estados alterem essa numeração, esse endereçamento aqui das microinstruções, e é importante vocês considerarem isso também, certo?
deixa eu ver aqui. Beleza, Tiago, não sei se eu respondi a tua pergunta. Se eu não respondi, depois dá um toque aí para mim pelo chat. Ou se você quiser participar aqui pelo canal do Discord, tá? Você tem que me mandar uma mensagem privada, certo? Isso serve para todo mundo aqui pelo Discord, informando somente o teu nome completo e o número de matrícula para eu checar que você é você e não abrir o microfone aqui para um troll, tá? Isso é perigosíssimo. Eu já assisti streams o suficiente para saber que isso não é uma boa ideia, tá? Snifo pergunta: o senhor sabe dizer se fizermos umas condições para isso e repetir 3 funciona? Só não sabemos como isso iria interferir no caminho de dados. Tá. Aí, se tu for quem eu acho que tu és, eu acho que tu tá perguntando uma condição para poder... Cadê, gente? Repetir isso aqui, alguma execução aqui, tá certo? No load word 3 vezes, tá? Então, vocês querem meio que fazer isso, voltar para esse estado, fazer o 3, fazer o 4, voltar para o 2, certo? Através de microinstruções, considerando a lógica de controle que a gente tem, isso não é possível, certo? Por que não é possível? Aí a gente tem que ver aqui no tabelão. A forma de determinarmos qual é a próxima microinstrução a ser executada está aqui nesse campo sequence, certo? E no campo sequence, onde você define qual é a próxima microinstrução a ser executada, você tem 3 opções. Ou a próxima microinstrução é literalmente a próxima microinstrução. Isso serve para aqueles estados que você sai dele e invariavelmente vai para o próximo estado. Não existe nenhum desvio a ser feito condicional. Existe a opção fetch, que você utiliza sempre que você termina de implementar uma instrução e quer desviar para a microinstrução 0, que marca o início da execução da próxima instrução, fazendo o fetch dessa próxima instrução. Ou você faz um desvio condicional baseado no opcode da instrução, usando as tabelas de despacho, tá? Que são as dispatch tables. Então, e aqui é um desvio condicional, mas a condição é baseada no opcode, tá? Então, a única coisa que ele vai fazer é qual é o opcode, com base nisso eu vou desviar para tal microinstrução. Se você, por exemplo, estava querendo um contador que você fizesse repetir uma vez, repetir 2 vezes, repetir 3 vezes, se for menor ou igual que 3, pare. Não, isso não tem, pelo menos da forma como ele está concebido atualmente, não existe forma da gente implementar isso. E aí, se a gente quisesse dar suporte a esse tipo de coisa, seria uma alteração mais poderosa aqui no meu circuito, tá? Da minha unidade de controle, certo? Eu teria que fazer alguma alteração aqui nessa lógica de seleção de endereço. Vocês podem até propor uma alteração aqui, tá? Para poder dar suporte a esse tipo de coisa. Agora, apesar de não ser proibido, e se vocês fizerem isso de uma forma muito bem feita, que faça bastante sentido, eu vou aceitar isso como resposta, mas, assim, baseado na minha experiência, eu não recomendo isso. A instrução, ela não é tão complicada para justificar a criação de uma estrutura de controle mais complicada como um for, tá? Um laço do tipo for. Então, eu acredito que outros caminhos que não envolvam criar opções para o campo sequencing sejam mais promissores, ok? Vamos lá. RSOBRM. Se eu pegar o endereço que está em Alualt no Stallworld e somar 4, eu obtenho o endereço da próxima gravação no StoreTripleWord.
Tá, quando você diz pegar o endereço no StoreWord, eu estou assumindo que você está se referindo a esse estado aqui, da microinstrução 2, onde eu computo o endereço a ser gravado, que isso se traduz nessa primeira microinstrução aqui dessa tela, certo? Onde eu faço uma soma entre o conteúdo de A, que é o registrador informado no campo RS da instrução, e a saída do extensor de sinal, certo? E aí o resultado dessa soma ao final do ciclo vai ser armazenado aqui no registrador de saída da ULA, e aí no ciclo seguinte eu posso fazer o que a microinstrução 5, o estado 5, fala. E aí, de novo, tá? Estar com os papéis da máquina de estados, do tabelão e do caminho de dados do lado de vocês aí, seja lá qual dispositivo vocês estejam assistindo essa transmissão, ajuda, certo? Esse endereço, então, no ciclo seguinte, ele pode ser colocado no barramento de endereço da memória para, em seguida, você solicitar a gravação. Então, eu estou assumindo que quando você diz tem como eu pegar o AluAut no StoreWord, o valor do registrador AluAut após a microinstrução do StoreWord, o estado do StoreWord em que ele computa esse endereço. Beleza, então se eu estou assumindo certo, você diz, e se eu somar 4 eu obtenho o endereço da próxima gravação do StoreWord? Sim, isso aqui, cadê? Deixa eu até trocar aqui para minha tela total. Foi o que eu inclusive tentei explicar aqui no exemplo, certo? Onde eu digo que a primeira gravação ela é igual à do StoreWord, ou seja, se o exemplo de instrução for esse aqui, que está aqui na especificação, então, como é que eu calculo o primeiro endereço, onde eu vou gravar a primeira palavra? Bom, vai ser o endereço base que está nesse registrador, tá? Mais o deslocamento que foi informado no campo imediato de 16 bits. É isso que está saindo do extensor de sinal, tá? Uma representação disso aqui, que lá na instrução é um número de 16 bits com o sinal, eu vou passar isso para uma representação de 32 bits, um número de 32 bits com o sinal também, para poder colocar isso na entrada da ULA, que são entradas de 32 bits. Então, como é que eu calculo o primeiro endereço? É exatamente a soma que é realizada na instrução StoreWord tradicional, que é somar o endereço do registrador, o registrador que tem o endereço base com deslocamento. Aí você vai lá na memória e grava. Onde é que está a segunda palavra? Aí eu tentei deixar isso claro aqui, ó. A segunda palavra é o somatório anterior somado de 4, tá? E a terceira é o somatório anterior, que eu já tinha somado 4 para encontrar a próxima posição da memória livre. Isso, o livre está por conta do programador, tá? O programador coloca o endereço aqui, então a gente assume que ele sabe o que está fazendo e grava nos 12 bytes aí, a partir desse byte que ele indicar, certo? 4 bytes para uma cópia, 4 bytes para outra cópia, 4 bytes para a terceira cópia, e a terceira cópia pode ser calculada através dessa soma aqui. Então, note que você pode fazer isso de forma incremental. Uma vez que você tenha somado isso aqui, em outro ciclo você soma mais 4, no outro ciclo você soma mais 4. Então, essa é uma das coisas que a gente espera que vocês consigam fazer, tá? Informar a cada ciclo como é que vocês podem atualizar o valor desse endereço para em seguida repassar esse endereço de alguma forma para a memória. De novo, vou falar o que eu falei na videoaula de ontem. Na videoaula de ontem a gente tirou dúvidas no horário da aula de arquitetura de computadores para a ciência da computação, mas obviamente se aplica a vocês, tá certo? E esse vídeo está lá no YouTube. E aí tem outras dúvidas lá que vocês podem checar também. Ao final dessa sessão eu vou também pegar esse vídeo e jogar lá no YouTube. Tá tudo registrado, certo? Que se alguém perdeu, faltou energia, caiu na internet, pode rever isso em um momento apropriado. Mas foi perguntado, vai ser necessário realmente fazer alguma alteração no caminho de dados? Eu disse,
provavelmente vai, tá? Para você poder levar um dado de um canto para outro canto. Então essa aí é uma coisa que eu falo para vocês para tranquilizar um pouco, porque às vezes vocês ficam querendo criar ideias que não alterem o caminho de dados, mas que terminam sendo tão complicadas, principalmente do ponto de vista de controle, que é melhor simplesmente fazer uma alteração relativamente simples no caminho de dados. Obviamente eu não vou dizer que alteração vocês devem fazer, até porque não existe uma única forma de se resolver isso, tá? E aí eu vou esperar a criatividade. Todo semestre é isso, eu recebo várias soluções, algumas até me surpreendem, o cara foi por aqui, eu não esperava que ele fosse por aqui, mas desde que as explicações estejam completas, faça sentido, né? E seja uma coisa razoável, não seja desnecessariamente não econômico, não eficiente, então eu vou aceitar isso de boas, ok? Certo, vamos lá. Ok, RSOBRM, qualquer coisa, se eu não respondi alguma coisa direito, aí vocês, por favor, informem aqui, tá? Tiago pergunta, teria como colocar um contador para servir como variável para somar no endereço? Tem, tudo é possível. A questão é, você precisa fazer isso. Se a ULA e a forma como ao menos uma das entradas dela está estruturada, você já consegue somar 4, e o contador meio que precisaria fazer isso, porque se for um contador, você vai ter que pegar esse contador e deslocar 2 bits para a esquerda, certo? Para multiplicar esse valor por 4. E aí o contador é um contador sem graça, porque ele vai assumir 3 valores, né? Eu imagino que ele vai contar a gravação da palavra 0, gravação da palavra 1, gravação da palavra 2. Parece-me overkill. Parece-me criar um contador que vai contar de 0 a 2, e isso vai estar no caminho de dados, que dá suporte para a execução de todas as instruções, né? E isso só ser útil para uma instrução, eu não sei se é o melhor caminho, tá? Como a ULA ela tem uma capacidade relativamente facilitada de somar 4 a um valor, talvez fosse melhor aproveitar essa capacidade do que colocar mais um contador no caminho de dados, ok? Por que eu falo isso? É de um ponto de vista do tamanho da complexidade. Você está colocando todo um contador que só vai contar de 0 a 2 para dar suporte à execução de uma instrução. Então, nessa hora, você pergunta para você mesmo: eu tenho que fazer isso, ou sem fazer uma alteração dessa magnitude, eu consigo implementar a instrução que eu preciso implementar? Tá? Pensa aí. Cadê a minha tela? Tela da aula em andamento. Beleza. Acabou as dúvidas? Se vocês, de novo, tá? Quer conversar comigo aqui? Tranquilo. Entra no Discord, se identifica, manda uma mensagem no privado, meu nome é tal, minha matrícula é tal, eu confirmo, desmuto você aqui no Discord, a gente conversa. Quer mandar uma figura, alguma coisa? Pronto, vocês podem mandar isso aí pro meu e-mail, certo? E aí vocês sabem, eu não vou divulgar meu e-mail aqui, mas não que seja muito difícil encontrar isso na internet, mas e aí vocês mandam a figura e aí algum rascunho, sei lá, qualquer coisa que vocês querem mostrar, e aí eu vejo e tento comentar aqui, tá bom? Eu vou ficar aqui de boas fazendo minhas coisas e de olho no chat, tá? Quando aparecer alguma dúvida, aí eu volto aqui. Minha ideia é eu ficar até umas 15 para meio-dia. Agora, se as coisas estiverem muito monótonas, para eu não ter, tipo, sei lá, quando eu colocar isso no YouTube, 20 minutos de eu fazendo nada, sem responder nada, aí provavelmente eu vou assumir que a turma não tem dúvidas e aí eu vou encerrar a aula.
Tá bom? Então eu vou deixar vocês pensando, vejam aí que coisas vocês querem perguntar. E aí quando vocês tiverem alguma dúvida, me chama aqui pelo chat, pelo e-mail, pelo Discord, faça alguma coisa e aí eu acordo e volto a responder as dúvidas de vocês. Tá bom, gente? Vou ficar aguardando dúvidas então. Pensa aí. Ok, chegou dúvida. Iba, vamos lá. Iago pergunta: professor, quando eu coloco o endereço na memória que vem da saída da URL, o dado que vai para a memória, que sai do registrador B, são colocados no mesmo ciclo de clock? Vamos lá. Deu o caminho dado, está aqui, certo? Na fase de decodificação, que é a segunda microinstrução, referente ao estado de número 1, considerando que o primeiro estado é o de número 0, tá? Vai ser solicitado ao banco de registradores para que façam read. E o read, segundo o tabelão, significa eu vou ler o conteúdo dos registradores indicados nos campos RS e RT da instrução. E aí esses campos são utilizados tanto nas instruções do tipo R e do tipo I. Todos esses dois formatos de instrução possuem os campos RS e RT. E eu vou gravar o registrador indicado em RS no registrador A e o registrador indicado no campo RT no registrador B. E aí, como a gente está falando da instrução Store Triple Word, o conteúdo de RS é o registrador informado pelo programador ou programadora que contém o endereço base, onde deve ser gravado a primeira ocorrência da palavra de dados.
E o campo RT vai ter o registrador que contém o dado a ser gravado, e isso vai ser colocado aqui no registrador B, certo? Onde é que estão os bits que informam quais registradores foram informados nos campos RS e RT? Aqui no meu registrador de instrução, tá? E enquanto essa instrução não mudar, os bits que estão entrando referente aqui no banco de registradores referentes ao campo RS são os bits 21 a 25. Pode olhar lá no formato das instruções R e I. O campo RS são os bits de 21 a 25. E os bits de 16 a 20, que são o campo RT, enquanto isso não mudar, a cada ciclo o banco de registradores vai continuar colocando na entrada desses registradores A e B os mesmos valores, os conteúdos dos mesmos registradores, tá? Então, desde a fase de decodificação, e se você não fizer nenhuma alteração mais radical, até o fim da execução da instrução que está aqui no registrador de instrução, o conteúdo de A e B nunca muda, certo? Então, o dado vai ficar sempre aqui, a menos que você faça alguma mudança mais radical, em B, que é a minha entrada que me leva aqui para o barramento de dados da memória. Então, com essa tranquilidade no coração, você pode, em um ciclo diferente, se necessário, calcular o endereço a ser acessado. E no ciclo seguinte, após você ter este endereço gravado no registrador de saída da ULA, você manda os dois para a memória ao mesmo tempo, porque para comandar a memória para fazer uma gravação, você tem que mandar 3 coisas para a memória, né? Primeiro é o sinal de gravação, você tem que ativar o memWrite, tá? Isso lá no tabelão existe uma opção que, vamos dizer assim, embutida nela, já está implícito, tá? Que você está ativando o memWrite. Aqui em Memory existe a opção Write Hello, tá? Que é gravar no endereço especificado no registrador de saída da ULA o conteúdo do registrador B. Então, quando você coloca o Write Hello, está subentendendo que você ativou o sinal de controle memWrite para que a memória faça uma gravação. E aí você tem que informar em qual endereço deve ocorrer a gravação e qual é o dado a ser gravado. Então, o conteúdo de LOut e o conteúdo do registrador B, tudo isso é propagado no único ciclo. Agora, o endereço sempre deve ser calculado no ciclo anterior, porque a forma como esse caminho de dados está organizado, ele pressupõe que o endereço que vai ser acessado está dentro desse registrador, desse registrador de saída da ULA. E esse registrador, ele só é gravado com o que a ULA produz na saída ao final de um ciclo, tá? Então, primeiro eu tenho que comandar a ULA para fazer a soma de valores, tá certo? Por exemplo, o endereço base com 4 para colocar o valor dessa soma aqui no registrador de saída da ULA. E no ciclo seguinte, aí sim eu digo para a memória write a loop, e aí a memória vai pegar e vai ser comandada para gravar e vai usar como endereço o registrador de saída da ULA e vai usar como dados, né, entrada de dados, o conteúdo do registrador B. Enquanto em um ciclo a memória está fazendo essa gravação, você, se tiver outro endereço a calcular, pode fazer o cálculo desse novo endereço no mesmo ciclo, porque as colunas de controle da ULA, elas em princípio estão sem preenchimento. Então você, se mandou um comando para a memória para gravar e ainda tem um endereço a calcular, talvez seja uma boa ideia calcular a gravação desse endereço, calcular o endereço para a próxima gravação, ao mesmo tempo em que a memória está gravando o valor cujo endereço foi calculado no ciclo anterior. Certo? Mais uma dica. Ok, Thiago? Tá respondido isso aqui? Qualquer coisa, se ficou dúvida, vão se manifestando aí que a gente vai se acertando. A ideia é que vocês tirem as dúvidas, ok?
Beleza. E volta pra musiquinha. Deixa vocês processando aqui. Me acordem de novo quando tiver dúvida. You're a superhero. Como faço para fazer um sinal de 32 bits ficar com 16 bits? Isso não faz sentido, tá? Você precisa de valores tipicamente, tá? Em imensa maioria das situações aqui, de 32 bits. Ou para mandar para um registrador, já que os registradores são de 32 bits, ou você precisa mandar isso para as entradas da ULA, que são entradas de 32 bits. Então, eu desconheço uma situação em que você precisa pegar um valor de 32 bits e converter de volta para 16, porque não existe aqui no caminho de dados uma entrada de 16 bits que possa receber tal valor, pelo menos nessa versão aqui. O que você tem, por exemplo, no formato de instrução I, são os 16 bits menos significativos da instrução, eles são utilizados para informar o deslocamento, né, que você quer fazer sobre o endereço de um registrador base. Então, como eu vou precisar colocar esse valor em uma das entradas da ULA, eu tenho sim a necessidade de converter esse valor de 16 bits para um valor de 32 bits. Mas a menos que você venha com alguma necessidade muito particular de alguma alteração, que eu acho que provavelmente não é necessária, você não tem a necessidade de transformar o de 32 bits para 16 bits. Ok? Se você tivesse essa necessidade, então você teria que fazer uma unidade para isso. Não é a coisa mais difícil do mundo, assumindo que a representação de 32 bits ela é possível de ser representada em 16 bits, tá? Sem ter o seu valor truncado de alguma forma. Mas você precisaria criar uma unidade no caminho de dados que fizesse isso, tá? Uma caixinha que, se você abrisse, ia ter um circuito lá, um circuito lógico, um circuito digital que fizesse essa operação. Isso é implementável, tá? Poderia ser um trabalho de circuitos lógicos, por exemplo, mas sem, como é que se diz? A câmera está olhando mais para o teto do que... Deixa eu ajeitar isso aqui. Mas para esse nosso caminho de dados aqui, em princípio, isso não é necessário, ok? I just want you. I just want you. The words I never said but wanted to. I'm losing you. I'm losing you. Oh, but these thoughts won't let you go. They keep running back to you.
Opa, vamos lá. E a pergunta sobre o banco de registrador. Se eu escrevi no banco de registrador, como faço para no ciclo seguinte ter esse dado no registrador A ou B? Aí é complicado. Deixa eu explicar por quê, tá? O banco de registradores, ele contém registradores de propósito geral que são não só de propósito geral, tá? Tem alguns propósitos específicos também, mas são os registradores que estão sob controle do programador ou programadora. E você está no nível do caminho de dados, no nível da microarquitetura. E talvez não seja uma boa ideia você, projetista do processador, como é que se diz? Você escrever em um registrador que não serve para isso, tá? O que é que eu estou querendo dizer? Quando o programador ou programadora disse store triple word, o conteúdo do registrador T2 no endereço que estava armazenado no registrador T1 deslocamento 5, se você pudesse fazer isso, você teria que usar um dos registradores indicados na instrução. E na instrução do tipo I são indicados dois registradores. Um registrador T1, no exemplo, tá? Seja lá que registrador estiver indicado no campo RS, ele contém o registrador com o endereço base a ser acessado. E o registrador do campo RT contém o dado. E aí você, como projetista do processador, vai ter que tomar a decisão qual desses valores eu vou sobrescrever. Tá? Eu vou sobrescrever o dado, essa provavelmente é a pior opção, porque a partir do momento que você sobrescreve o dado, você vai estar gravando na memória algo diferente do que o programador pediu, porque você sobrescreveu o valor dele, isso é péssimo. Ou você sobrescreveu o endereço base do programador, que pode até funcionar, mas não é bom, sabe? Porque a gente não sabe se o programador precisa desse endereço depois. Considera que o programador está fazendo o loop dele lá no assembly e depois ele queria pegar esse endereço, somar 12 para chamar store triple word de novo, por exemplo, e aí tu alterou o endereço que estava nesse registrador, sabe? Então, como é que eu faço para escolher em qual registrador eu vou gravar? Bom, você tem que colocar a seleção do registrador aqui na minha entrada Write Register, certo? E aqui nessa entrada Write Register eu só tenho duas opções, tá? Ou os bits 16 a 20, que são campo RT, ou os bits de 11 a 15, que é tipicamente o campo RD das instruções do tipo R, certo? Esses são os dois campos em formatos de instruções diferentes, onde eu consigo selecionar qual registrador eu vou gravar, certo? Se você quer uma terceira opção aqui, então você teria que colocar uma terceira opção de algum outro campo dentro desse multiplexador aqui. Ou uma constante, se você quiser que a instrução, por exemplo, ela sempre grave no registrador Z, sabe? Aí até poderia. Mas mais uma coisa que você pode fazer é você gravar um valor temporário em um registrador que você crie fora do banco de registradores. Como existe o registrador A, existe o registrador B, existe o registrador de saída da ULA. Todos esses registradores estão fora do banco de registradores, o que significa que o programador ou programadora jamais terá acesso no nível da arquitetura do conjunto de instruções ou no nível do assembly a esses registradores aqui. Aqui só quem está fazendo o controle do caminho de dados tem acesso. Então você pode criar um desses caras que o programador não tem acesso e aí você vai lá e use, certo? Sempre lembrando que toda vez que você propõe a criação de um novo contador,
de um novo registrador, mesmo a alteração de um multiplexador que você queira alterar para comportar mais entradas, por exemplo, sempre se pergunte, tá? Essa é a forma mais econômica, eu preciso disso. Eu em nenhum momento vou dizer exatamente o que vocês devem fazer, vocês têm que tomar essas decisões. Depois eu vou avaliar, claro que eu vou corrigir isso da forma mais razoável que eu puder, certo? Mas e depois, agora eu só vou dizer, olha, eu julguei que essa decisão foi legal, essa decisão não foi tão legal, quando eu tiver corrigido o trabalho, tá? E aí, quando vocês tiverem recebido a nota, claro que vocês vão poder mandar uma mensagem para mim dizendo: professor, eu queria um retorno mais detalhado do que foi que aconteceu com a minha nota, né? E aí eu vou explicar bem direitinho: olha, isso aqui não funciona, isso aqui até funciona, mas o custo disso é muito alto, tinha uma alternativa, e eu vou, enfim, conversar sobre a tua solução. De novo, com isso eu também não estou dizendo que existe uma solução única, tá? Existem soluções possíveis. Agora, eu vou avaliar se as decisões elas são razoáveis ou não razoáveis, tá? Ok. Eu não sei se eu respondi aqui essa tua pergunta sobre a escrita no banco de registradores. Para você, sendo bem objetiva, você seleciona exatamente qual registrador você vai escrever aqui nessa entrada, Write Register. E o que vai ser escrito é aqui em Write Data. No momento, na versão atual do caminho de dados, só existem duas opções: ou conteúdo do campo RT ou conteúdo do campo RD. Note que você está na instrução Store Triple Word, que eu já disse que era do tipo I. Então você não tem campo RD aqui. Você só tem o campo RT de tatu, certo? Então, ou você usa o campo RT e sobrescreve o valor de B aqui, o que é ruim, ou você usa aqui o campo RS, essa é a opção do primeiro registrador que você vai ler. Mas tipo, você só tem as opções dos campos RS ou RT, tá? Mais alguma coisa, você tem que trocar o multiplexador aqui ou colocar um multiplexador aqui nessa primeira entrada, e aí você tem que arrumar uma forma de colocar o número do registrador. Aqui, salvo engano, são 32 registradores, então isso aqui é referenciado com 5 bits, tá? E aí você tem que colocar então uma combinação de 5 bits que diga, ok, qual é o registrador que você está tentando escrever aqui dentro. Eu estou fazendo uma confusão aqui. Para a escrita só tem a opção RT. Essas opções aqui são de leitura. Esquece o que eu falei aqui. Então só esse multiplexador você pode mexer, certo? Para escrita. E aí, como você não tem campo RD, você só tem campo RT. Mais uma opção tem que ser colocada aqui nesse multiplexador. Professor, como eu posso mudar o sinal de output de control de 1 bit para 2 bits, no caso o sinal do ALU source A? Pode. Toda vez que você troca um multiplexador, por exemplo, de um multiplexador com menos entrada para um multiplexador com mais entradas, esse multiplexador também vai ter mais sinais de controle, bits de sinais de controle, e isso vai ser refletido aqui na minha unidade de controle. Se for necessário fazer essa troca, tranquilo, diga, olha, aquela sinal de controle agora, antes era 1 bit, agora passou para 2 bits, tá? Isso tem que estar explícito no relatório, certo? E o relatório, né, lembrando, eu peço para vocês colocarem pelo menos 4 coisas, tá? Uma explicação geral da solução de vocês, como é que ficou a máquina de estados após a alteração, na verdade, como é que ficou o caminho de dados, a versão do caminho de dados que vocês estão considerando, se foi necessário alterar alguma coisa, qual foi a alteração. E aí vocês podem reaproveitar a figura do caminho de dados no slide e fazer um Photoshop, né, um Paint, alguma coisa lá que evidencia a alteração que vocês fizeram, e explica essa alteração. Aí vocês devem colocar a máquina de estados atualizada, e aí tem que ver se a alteração proposta muda alguma coisa da máquina de estados. Lembrando que no caso da máquina de estados, cadê ela? Aqui.
eu não preciso que vocês coloquem a especificação de todos os sinais de controle aqui dentro, tá? Para poupar um pouco de tempo, vocês podem simplesmente numerar essas bolinhas, e se tiver alguma alteração em alguma bolinha dessa, vocês podem explicar textualmente o que é que elas fazem. Mesma coisa para os estados que vocês vão criar para implementar especificamente a instrução Store Triple Word, certo? E por fim, o microprograma, como é que ficou, né? Quais são as microinstruções novas e se for necessário alguma alteração nas microinstruções. E tem mais uma coisa também que vocês precisam atualizar, que é o tabelão. Com a alteração no caminho de dados, certamente o tabelão vai sofrer alterações. Ou vocês vão colocar novas possibilidades de preenchimento aqui, tá? Por exemplo, agora a minha primeira entrada da ULA não recebe só mais 2 valores, ela recebe um terceiro ou um quarto valor. Bom, então a alteração necessária aqui no tabelão vai ser, eu vou precisar colocar mais uma linha, mais uma possível entrada para a primeira entrada da ULA, certo? Então isso tem que estar refletido aqui, já que esses valores vão aparecer no microprograma de vocês. Essa é a ideia de vocês estarem alterando o caminho de dados. Então tudo isso tem que estar devidamente explicado no relatório, tá? Tentem ser completinhos na explicação, porque vocês não vão ter a oportunidade de apresentar verbalmente isso, tá? Onde eu faço mais perguntas para poder tirar dúvidas, esclarecer coisas. Então agora vocês só têm um relatório, e por precaução deixem o relatório tão completo quanto vocês possam, ok? Respondi tuas dúvidas, Thiago, tá de boas? Me dá um retorno aí, que daí a gente, se alguma coisa não ficou clara, daí a gente vai se acertando, tá? Eu vou tentando explicar de outras formas, vou tentando complementar a resposta que eu dei aqui para vocês. Uma coisa aqui que eu estou vendo como é que se diz? Tem poucos alunos aqui assistindo nesse momento, tá? E eu não sei se aconteceu alguma coisa. Valeu, Thiago. Com, sei lá, conexão, energia, etc, tá? Mas depois eu talvez não tenha tanta agilidade para responder dúvidas, principalmente as dúvidas mais complicadas que precisam de mais explicação, por e-mail, porque eu vou estar empenhado em outras atividades que ainda não pararam, tá? Pesquisa não parou, etc. Então, só lembrar que houveram 2 oportunidades, tá? Para tirar dúvidas, uma ontem às 2 da tarde e outra hoje às 10 da manhã. E aí, de novo, cuidado, avisem isso, se possível, para o pessoal que não está tirando dúvidas, tá? Que depois, quando estiver faltando um dia para entregar um relatório, chegar os e-mails gigantes lá, querendo explicações longas, e eu não tiver disponibilidade para responder, porque eu vou estar ocupado com outras atividades, e provavelmente eu realmente irei, então a minha resposta não vai chegar a tempo, e isso vai comprometer o trabalho, tá? Então eu ainda tenho um tempinho aqui. Se tiver gente querendo chegar para tirar dúvidas, tipo, a hora é agora. Se não, basicamente vocês vão poder consultar esses vídeos, claro, no YouTube depois. Mas se a dúvida que você tem não foi perguntada em nenhum desses 2 vídeos, aí você pode ficar numa situação complicada, tá? Eu estou um pouco preocupado porque eu estou vendo aqui a quantidade de pessoas assistindo o stream e está meio baixo, considerando o tamanho da turma, especialmente a turma de engenharia de computação. Vamos lá, Snifo. Professor, eu sei que o senhor já explicou, mas poderia falar como funciona o Store Word? Estou meio confusa como ele se comporta no caminho de dados. Tranquilo, posso explicar. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou percorrer todos os estados da instrução Store Word especificamente, certo?
Essa é a forma mais didática que eu consigo fazer isso. Então, como é que a instrução Store Word ela é executada? Primeiro, ela começa nesse estado onde todas as instruções começam, tá? Que é o fetch da instrução. Em seguida, eu vou para esse estado onde é feito a decodificação. Então, antes de eu mostrar as microinstruções propriamente ditas, eu vou falar um pouco rápido. Se tiver alguma parte específica que tu não entendeu, certo? Aí tu me pergunta aqui no chat, certo? Mas vamos lá, o que esse primeiro estado faz? O que eu vou fazer no meu primeiro ciclo de relógio? Eu irei comandar a memória para buscar a próxima instrução a ser executada e colocar essa instrução no registrador de instrução. A próxima instrução ela é aquela apontada pelo endereço do registrador PC. Então essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Dizer para a memória, o endereço é PC, por favor faça a leitura, tá? E eu quero gravar isso no meu registrador de instrução. E esse é o fetch. E eu vou também pedir para a ULA fazer uma soma do endereço de PC com a constante 4 e pegar a saída imediata dela, não a saída não o conteúdo do registrador de saída da ULA, e colocar esse valor da saída imediata da ULA no próprio PC, tá? Porque aí eu pego o resultado que eu calculei naquele ciclo, tá? Nesse ciclo aqui, e já gravo em PC, certo? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Busca da próxima instrução na memória, atualização do contador de programa para que ele aponte para o endereço de instrução seguinte, certo? Daí, terminou o ciclo, próximo ciclo de relógio, eu venho aqui para o estado 1. Aqui eu vou fazer a decodificação. O que é a decodificação nesse caso? Eu vou analisar na minha unidade de controle qual é o opcode da instrução que foi para o registrador de instrução. E dependendo do opcode, eu vou selecionar como próxima microinstrução uma microinstrução diferente, no caso de microprogramação, né? Se for uma instrução do tipo load word ou store word, o próximo estado é esse. Se o opcode for de uma instrução do tipo R, o próximo estado é esse. Se for do tipo, se for instrução back, o próximo estado é esse. Se for instrução J, o próximo estado é esse. Eu vou saber qual é a instrução analisando os 6 bits mais significativos do registrador de instrução, que no caso da arquitetura MIPS é o opcode, certo? Agora, como o meu caminho de dados todo ia ficar ocioso se eu fizesse somente essa consulta a essa tabela, que eu chamo de Dispatch Table 1, então eu aproveito para tentar adiantar tarefas que podem ser úteis para a execução da instrução. E aí eu dou uma tarefa para a minha ULA e eu dou uma tarefa para o meu banco de registradores. Qual é a tarefa que eu dou para o meu banco de registradores? Considere que a instrução possui um campo RS e possui um campo RT de tatu. Por que eu digo considere? É porque a unidade de controle nesse momento aqui, na fase da decodificação, ela não sabe qual é a instrução, ela não sabe qual é o tipo da instrução, então ela não pode garantir sequer que a instrução contém um campo RS e um campo RT. Mas nesse momento aqui eu faço de conta que esses campos existem e digo para o banco de registradores: leiam os bits desses campos e para encontrar os registradores que estariam contidos nesses campos, indicados nesses campos, e coloque o conteúdo desses registradores nos registradores A e B, certo? Se esses campos não existirem na instrução, tá? Se for uma instrução do tipo J, por exemplo, então eu vou colocar lixo nos registradores A e B, sendo que isso não vai fazer diferença, não atrapalha nada que eu vou fazer no caso da execução de uma instrução do tipo J, certo? Essa é a primeira coisa que eu peço para a ULA tentar adiantar na fase de decodificação. A segunda coisa pegue, e aí eu vou mostrar no caminho de dados, coloque o valor de PC na primeira entrada e pegue a saída do deslocador de 2 bits à esquerda após o extensor de sinal na segunda entrada, faça a soma e coloque esse resultado aqui no registrador de saída da ULA. Esse passo só serve para o caso da instrução que eu estiver executando for back. Se for back, realmente back é uma instrução do tipo I, eu vou indicar, caso a comparação entre dois registradores seja
avaliada como igual, um registrador é igual ao outro, o conteúdo de um registrador é igual ao outro, eu vou fazer um desvio, eu vou saltar N instruções considerando a instrução apontada pelo PC. E esse desvio, esse saltar N instruções, e pode ser um desvio positivo ou um desvio negativo, ele está indicado no campo imediato, sendo que, como eu estou falando de instruções que são sempre de 4 bits, então eu vou pegar esse valor imediato e eu vou ter o cuidado de fazer um deslocamento 2 bits à esquerda para multiplicar esse valor por 4, porque eu sempre tenho que começar de endereços que sejam múltiplos de 4. Isso só serve para a instrução back. Essa otimização não serve para nenhuma outra instrução. É por esse motivo que o formato da minha microinstrução é exatamente esse. O que é a decodificação aqui? É a consulta a Dispatch Table 1. E quais são as duas otimizações que eu faço? Bom, uma assuma que existe o campo RS e o campo RT, leia os registradores indicados nesses campos e coloque os valores em A e B. Isso é o que é feito quando eu informo o valor read no campo Register Control da microinstrução, e somar o valor de PC com o valor que está sendo produzido pela saída do deslocador de 2 bits à esquerda, ali na segunda entrada da ULA. Isso aqui é o que esses 3 valores de controle da ULA, primeira entrada da ULA e segunda entrada da ULA, fazem. Ok? Então isso aqui é o que eu faço nessa segunda microinstrução, nesse segundo estado, e esses 2 estados são comuns para todas as instruções. Aí, quando a instrução for store word, eu devo vir para esse estado aqui, que eu faço o desvio caso o opcode seja load word ou store word. Como é store word, eu venho para esse. O que é que esse estado faz? Eu preciso calcular o endereço que eu preciso acessar na memória. Aí alguém que não está acompanhando bem a explicação pode perguntar: tá, mas eu não acabei de calcular o endereço, ele não já está no registrador de saída da ULA? Não, porque o endereço que eu calculei aqui na fase de decodificação é o endereço de uma instrução, onde eu somei o valor de PC, que é um registrador que aponta para a próxima instrução a ser executada, com um imediato que teve 2 bits deslocados para a esquerda. Isso tudo é na tentativa de eu encontrar uma instrução, certo? Esse endereço que está no registrador de saída da ULA no momento desse estado aqui não me serve, tá? Como é que eu calculo o endereço da instrução store word? Bom, eu preciso pegar o endereço contido em um registrador indicado pelo programador no campo RS e eu preciso somar isso a um deslocamento, tá? Sem que esse deslocamento que foi informado no campo do imediato de 16 bits tenha 2 bits deslocados para a esquerda, porque aqui eu estou falando de acesso a dados na memória. Então, dados eu posso acessar de qualquer byte, não existe alinhamento por palavra no caso de dados nessa arquitetura MIPS. Então, eu devo pegar a saída do extensor de sinal pura e não deslocado 2 bits para a esquerda. Por esse motivo, nesse estado eu vou fazer somente uma coisa: calcular o endereço onde eu vou gravar. O dado eu já tenho no registrador B. Ah, mas como é que o dado chegou no registrador B? Porque na fase de decodificação eu assumi que existia um campo RT, li o valor do registrador indicado nesse campo e salvei no registrador B. Então, como agora eu sei que eu estou na instrução store word é do tipo I, e o tipo I possui sim um campo RT, então o valor do dado a ser salvo já está em B, e isso está resolvido. Agora, eu ainda não sei onde eu devo gravar esse dado, certo? Porque o que está lá no meu registrador de saída da ULA, para mim é lixo, considerando o que foi produzido aqui nesse ciclo. Então agora eu vou dizer, e é por isso que a próxima microinstrução aqui, né, que é essa com label main1, faço uma soma entre o conteúdo de A, o que é que tem em A mesmo? Bom, é o conteúdo do registrador indicado no campo RS. E aí na especificação da instrução, tanto na instrução SW quanto na instrução STW, o campo RS é o registrador indicado pelo programador que contém o endereço base, certo? A ser acessado.
Então eu vou pegar esse endereço base, que já está em A, e eu vou somar com um deslocamento informado pelo programador nos 16 bits menos significativos, que é o valor imediato, que está previsto lá no tipo I. Isso eu vou pegar a partir da unidade de extensão de sinal, já que essa segunda entrada da ULA precisa de um valor de 32 bits, e o valor informado pelo programador possuía 16 bits, tá? Então eu vou fazer essa soma. E o resultado no final do ciclo, apenas no final do ciclo, vai ser gravado no registrador de saída da ULA. E aí eu vou consultar uma segunda tabela de despacho. Por quê? Porque esse passo ele é necessário tanto para a instrução load word como para a instrução store word, tá? Então eu vou consultar uma segunda tabela que diga, bom, a partir daqui, se o meu opcode for load word, então a próxima microinstrução é 3. Se o meu opcode for do store word, então a minha próxima microinstrução depois daqui é 5, certo? Então isso aqui é um desvio condicional, tá? Por isso que você tem que colocar na especificação da próxima instrução dispatch 2. Bom, se for store word, aí você vai vir para esse estado aqui. Esse é o último estado da execução do store word normal. Então, são 4 estados, 4 ciclos de máquina para executar isso, né? Esse e por fim esse aqui. Quando você chegou nesse ciclo, olha a tua situação. Tu quer gravar o dado que o programador especificou na posição de memória que o programador especificou. Tu já tem o dado no registrador B, que é onde tu precisa que o dado esteja para entrar aqui no barramento de dados da memória. Agora sim, após esse estado aqui, tu já tem o endereço de memória correto, né? O endereço base somado com deslocamento do registrador de saída da ULA, que também possui um caminho para o barramento de endereço da memória. Então tu tem a faca e o queijo e a água gelada e a goiabada na mão, é só partir para os finalmente. Daí o que é que tu precisa fazer? Comandar para a memória, faça uma gravação, considerando como o endereço que está na saída da ULA e considerando como dado aquilo que está em B. Tá? É por isso que a próxima instrução no store word é essa aqui, onde tudo que tu tem que fazer é comandar a memória para gravar. Porque esse write a luz expressa exatamente isso? Bom, é porque isso está previsto no tabelão. Das minhas opções de escrita na memória, eu só tenho, na verdade, essa aqui. Eu só posso escrever dados na memória, considerando esse caminho de dados do jeito que ele está agora. E aqui, na explicação, o que é que ele diz? Escreva na memória usando a loadout, né, que só está traduzido aqui, saída da ULA como endereço, e o conteúdo de B como os dados. Acabou-se store word, certo? Depois desse estado, aí o sequencing deve ser fetch, para que você volte para o estado 0 para buscar a próxima instrução na memória, porque de store word não tem mais nada a ser feito. Isso ficou entendido? Assim, deu para entender store word? Sniff, em outras conversas tu tinha dito, né? Seria legal uma lista de exercícios. É como eu tentei te explicar, tá? A melhor lista de exercícios para cá é você pegar todas as instruções que você pode implementar, tá? No caso, load word, store word, instrução do tipo R, um back e um J, e tu ter uma lista de microinstruções vazias. Tu ter essas tabelinhas aqui, sendo que todas as colunas vazias. E aí, com base no tabelão e na máquina de estados, o tabelão, né, tu vê quais são as possibilidades de preenchimento, e na máquina de estados, tu ir preenchendo, fazendo todo o microprograma, tá? E aí tu diz, deixa eu tentar agora implementar load word. Aí para esse estado a microinstrução precisa ser assim. Para a decodificação a microinstrução precisa ser assim. Para esse estado aqui a microinstrução precisa ser assim. Esse é o melhor exercício, tá? Se você conseguir fazer isso sem consultar os slides, só consultando as 3 folhinhas que eu passei para vocês, né? A máquina de estados,
o tabelão e o caminho de dados, então você entender direitinho, né, como chegar em todas essas implementações, então meio que você tem tudo que você precisa para implementar esse trabalho, tá? Aí daí para frente é criatividade mesmo, é você realmente olhar para esse caminho de dados, primeiro pensar o que é que eu preciso fazer para implementar Story Triple World, tá? Considerando que Story Triple World eu vou querer, comparado com Story World, gravar agora mais 2 cópias. O que é que eu preciso fazer? Para que isso aconteça, que dado precisa ir para que canto, o que é que cada coisa precisa fazer para concretizar esse efeito? Tá? Propõe a menor mudança que tu puder propor aí, que seja suficiente para tu fazer esse efeito ocorrer. Diz como é que fica o teu controle, põe no relatório e manda para frente. Beleza? Isso aí. Por nada. Legal. Se não tiver mais dúvidas, tá? Eu vou deixar rolando a minha musiquinha aqui. E aí eu vou dar mais um tempo, tá? Teoricamente a gente tem ainda mais 35 minutos para tirar dúvidas, tá? Mas eu vou ficar aguardando aqui. Lembrando, tá? Em caso de dúvida, me chama pelo chat do Twitch, entra no Discord, me chama pelo Discord, ou manda um e-mail para mim que eu tô de olho nessas 3 coisas, tá bom? Qualquer coisa me chama aqui. Yeah.
Pessoal, sem dúvida já por alguns minutos, né? Estou considerando encerrar aqui a transmissão para até o vídeo, depois que eu for jogar no YouTube, não ter minutos de silêncio constrangedor. Se não é silêncio, que eu boto a música para diminuir vamos dizer assim, esse silêncio incômodo aí de ninguém ter dúvidas, tá? Mas posso encerrar? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ou por enquanto tá tudo certo? Que aí, se tiver tudo certo, a gente já tá aqui a 1 hora e 29 minutos e 37 segundos na transmissão. Aí acho que já é um tempo legal aí para disponibilizar para dúvidas, tá bom? De novo, caso outras dúvidas surjam, eu ainda posso responder uma ou outra coisa pelo e-mail, tá? Mas eu vou recomendar que vocês mandem isso o mais rápido possível, porque depois eu posso não ter tempo hábil, tá? E a gente precisa considerar que o prazo para entrega desse trabalho é quinta-feira, então, por favor, evitem a situação de tipo quarta-feira à noite para frente é que as dúvidas estão chegando, né? E isso é chato, principalmente considerando que a gente teve 2 transmissões dedicadas somente para tirar dúvidas, tá bom? Então vou pedir para vocês estarem atentos a isso. No mais, eu acho que é isso aí, gente. Então eu agradeço demais pela atenção de vocês. Desejo sorte aí no encerramento do semestre. Com relação a provas de reposição, mais tarde nessa semana eu vou mandar informações mais precisas de como a gente vai fazer. As datas previstas continuam aquelas que estão no CIGAR, tanto para reposição quanto para a final. Só a forma da gente fazer isso é que vai ter que mudar, não vai poder ser presencial, tem que ser remoto. E aí eu vou explicar direitinho como é que a gente vai fazer através de notícias lá pelo CIGAR, tá bom? E continue se cuidando, tá? Tranque em casa, só sai quando estritamente necessário, para ver se a gente diminui o estrago aí, o estresse. Quer dizer, o estresse não dá para diminuir muito não, porque ele tá trancado em casa, né? Mas acredite, o estresse no hospital e em quem está enfrentando esse tipo de coisa assim na pele é muito pior. Então, dos estresses, escolham o menor, tá bom? Valeu, até a próxima, gente. Tchau, tchau.